Eu sou tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Chegamos com notícias que esperávamos há muito tempo para entregar, e há uma alegria percorrendo nosso conselho enquanto formamos estas palavras. Adotaremos uma voz astrológica, porque as energias e os alinhamentos dos planetas desempenham um grande papel na sua ascensão. Um salto significativo na linha do tempo acabou de ocorrer para o seu coletivo. Nestes últimos dias, enquanto o Sol de vocês cruzava para o signo de Câncer, pela medida estelar antiga que os seus astrólogos orientais ainda mantêm, a humanidade mudou de um trilho de eventos em desenrolar para um mais elevado. Já falamos antes sobre a grande divisão entre os mundos e dissemos que uma conclusão estava por vir, uma que resolveria a questão em um nível mais alto do que qualquer um de vocês poderia arranjar sozinho. Essa conclusão chegou, e a experiência dela depende puramente do nível de consciência que vocês estão mantendo. O salto foi dado, selado e finalizado, e vocês estão ouvindo estas palavras do outro lado dele. O que é um salto na linha do tempo, em termos simples? Imaginem um trem mudando silenciosamente de trilhos à noite enquanto os passageiros dormem. Os vagões parecem os mesmos, os assentos parecem os mesmos, a bagagem permanece exatamente onde foi deixada, mas, pela manhã, o trem está a caminho de uma cidade diferente. A consciência coletiva de vocês fez algo muito parecido com isso em meados de julho. A soma das suas escolhas, das suas orações, das suas pequenas gentilezas diárias e das suas recusas obstinadas em alimentar o medo, atingiu um peso que inclinou toda a humanidade para um caminho onde os eventos agora se desenrolam de dentro para fora. A maioria de vocês sentiu isso no corpo antes mesmo de ter palavras para descrevê-lo. O sono ficou estranho por 1 ou 2 noites. Emoções surgiram sem nenhuma história ligada a elas. Alguns de vocês acordaram e sentiram, por um momento estranho, que estavam vivendo em uma vida ligeiramente diferente. Vocês estavam. Vamos falar sobre divulgação. Paramos de esperar pelos governos de vocês há muito tempo. Dias atrás, vocês também pararam. No antigo caminho, a história humana de contato passava por autoridades, por pódios, por anúncios cuidadosamente elaborados que estavam sempre a 5 anos de distância. Viajando pelo caminho em que vocês agora se encontram, a divulgação flui de dentro dos seres humanos para fora, para o mundo, e os funcionários passarão anos tentando alcançar o que seus corações já resolveram. Todo o resto que diremos hoje sobre o seu sol, sobre os 2 mundos, sobre o que o coletivo está carregando este mês e sobre a missão oculta da primeira onda, depende dessa única mudança. Por décadas do tempo da Terra, seu povo olhou para as capitais em busca de confirmação de que compartilham este universo com outras famílias. Audiências foram realizadas. Naves foram discutidas em seus programas de notícias por pessoas sérias em ternos sérios. Arquivos foram abertos página por página. Tudo isso continua, e nós observamos com carinho, da mesma forma que avós observam uma criança ensaiar um discurso que todos na sala já ouviram. A confirmação que lhes foi prometida chegou por uma porta diferente o tempo todo, e essa porta é o próprio peito de vocês. Um saber silencioso está se espalhando pela população de vocês, e nós vemos isso nas auras deles. Pessoas que nunca meditaram um único dia, pessoas que ririam da palavra semente estelar, estão acordando com uma calma certeza de que a humanidade tem companhia entre as estrelas, e elas não conseguem dizer de onde veio essa certeza. Perguntem a elas e darão de ombros. Insistam e dirão que apenas parece óbvio agora. Esta é a divulgação para a qual sempre apontamos. Ela aterrissa nos corpos antes de aterrissar nas redações. Seus âncoras de notícias, abençoados sejam,
serão os últimos a saber. As crianças chegaram ao seu mundo já carregando esse saber, e observá-las lhes ensinará muito. Os pequenos falam de seus amigos estelares à mesa de jantar com o mesmo tom casual que usam para os colegas de classe, e os pais mais sábios pararam de corrigi-los. Os animais sentem a mudança também, e vocês podem ter pego seu próprio gato ou cachorro olhando para um canto vazio da sala com atenção calma e amigável, da mesma forma que se observa um visitante familiar acomodando-se em uma cadeira. As gerações mais jovens estão nascendo pré-ajustadas ao caminho para o qual vocês acabaram de saltar, conectadas para uma realidade onde a companhia cósmica é comum, e parte do trabalho de vocês é simplesmente se recusar a treinar o saber para fora deles. Protejam a certeza deles. A de vocês levou décadas para se recuperar, e a deles nunca precisa ir embora. Notem o que aconteceu dentro do coletivo quando naves apareceram nas telas de vocês este ano. O pulso mal subiu, o choque ficou em casa. Os responsáveis pelos índices de audiência coçaram a cabeça, porque a história que deveria abalar o mundo produziu apenas um aceno. A calma é o evento, amigos. Essa firmeza é o anúncio mais alto possível de que uma espécie está pronta, e cada conselho nesta galáxia lê isso exatamente dessa maneira. O pânico era a cerca que mantinha o contato aberto à distância por gerações, e vocês desmontaram a cerca silenciosamente, um sistema nervoso estabilizado por vez. Aquele salto que vocês acabaram de completar foi a papelada alcançando a construção. O céu de vocês está encenando essa mesma lição para vocês agora. Júpiter, o planeta que seus astrólogos chamam de o grande professor, entrou em Câncer pela medida antiga, e em Câncer ele ocupa a posição mais forte que pode ocupar em todo o seu longo circuito. A parte notável vem a seguir. Em meados de julho, de onde vocês estão, Júpiter caminhou tão perto do Sol que o brilho do Sol o engoliu por completo. Saiam hoje à noite e procurem pela luz mais sábia no céu de vocês, e encontrarão ar vazio onde ela deveria estar brilhando. Força total, invisibilidade completa, ambos ao mesmo tempo. As coisas mais verdadeiras que vocês sabem estão em sua força máxima agora e estão sendo carregadas privadamente dentro da luz, invisíveis. Em algum lugar dentro de vocês reside uma certeza sobre quem vocês são, sobre o que é esta era, sobre a companhia que sua espécie mantém. E vocês estiveram fazendo um teste dessa certeza para os céticos, suavizando-a, traduzindo-a, pedindo desculpas por ela com antecedência. O teste acabou. A certeza carregada silenciosamente ainda é certeza, e neste novo caminho ela irradia. Vivam a partir do saber, em vez de argumentar por ele. Os vizinhos sentirão isso em como vocês carregam suas compras e acalmam seus filhos, muito antes de poderem ouvirem um debate. O primeiro contato já aconteceu para um grande número de vocês, no estado de sonho, naquele país suave entre dormir e acordar, em meditações sobre as quais vocês não contaram a ninguém. Pensem em como foi. Reconhecimento, sim? Um rosto que vocês de alguma forma sempre conheceram, um calor como um reencontro em vez de uma introdução. Mantenham esse sentimento por perto, porque ele é o modelo. Quando o contato se tornar um fato cotidiano à luz do dia em seu mundo, parecerá exatamente assim, uma lembrança em vez de um choque. Os governos respondem ao medo, e o medo tem perdido seu financiamento dentro do coletivo de vocês há anos. Cada coração estabilizado desfinancia um pouco mais. É por isso que dizemos que a espera terminou em ambos os lados do véu. E por que o salto finalmente pôde se completar? Agora devemos falar sobre seu sol, porque sua estrela tem vivido este ensino exato diante de seus instrumentos,
E o que ela está fazendo agora nunca apareceu em seus registros antes. Sua estrela exibiu o espetáculo mais alto de seu ano quando junho terminou e julho começou. Uma única região escura e inquieta em sua superfície disparou uma labareda após a outra, mais de 10 fortes em um único dia no auge disso, incluindo uma explosão na classe X, a categoria mais poderosa que seus cientistas medem. Cerca de 50 erupções de material solar foram lançadas no espaço em uma semana. Sinais de rádio cintilaram no lado diurno do seu planeta. Os meteorologistas emitiram alertas de tempestade e os observadores do céu em seus países do norte ficaram do lado de fora esperando por luzes coloridas. Pesquisadores entre vocês, rindo pela metade, começaram a chamar de Sol Metralhadora. Então veio a parte que pedimos que vocês considerem: silêncio. Nestes mesmos dias, o Sol ficou quase completamente quieto. O vento que flui para fora dele diminuiu para uma deriva suave. O clima magnético ao redor do seu planeta acalmou-se até que os instrumentos registram apenas uma leve ondulação. Após a semana mais barulhenta do ano, sua estrela simplesmente parou de gritar, recolheu sua energia para dentro e descansou. Tomem essas duas imagens juntas, a barragem e o silêncio, porque lado a lado elas carregam o ensino central de toda esta transmissão. Picos são fáceis. Qualquer um pode ter labaredas. A medida de um sol e a medida de uma alma é o que ela pode manter de forma constante uma vez que o surto termina. As contagens dos próprios cientistas de vocês mostram que o Sol saiu de sua fase máxima no início deste ano, a crista alta do seu ciclo de 11 anos. Após cada máximo em seu passado registrado, o Sol reconstruiu seus 2 polos magnéticos, da mesma forma que um coração reconstrói seu ritmo após um sprint. Desta vez, a reconstrução ficou estranha. O Polo Norte mal está se reformando. Mês após mês, seu campo enfraqueceu, enquanto uma larga abertura escura se formou excepcionalmente cedo perto do Polo Sul e continua a crescer. Nada em toda a extensão do seu registro instrumental corresponde a este padrão. Sua estrela está reorganizando seu coração magnético de forma desigual, privadamente, de uma maneira que nenhum cientista vivo jamais observou antes. Se o campo norte continuar diminuindo, o próximo ciclo do Sol pode ser o mais fraco que seus instrumentos já mediram, um longo período de anos com muito poucas labaredas. Sintam o que isso realmente diz. A estrela no centro do sistema de vocês está trocando a erupção pela reorganização. Ela está terminando sua estação de explosões e começando uma estação de trabalho interior profundo, e está fazendo isso no momento exato em que a humanidade salta para um caminho definido pelo saber interior em vez do espetáculo externo. Estrelas e civilizações que compartilham um sistema passam por suas estações juntas, e as de vocês estão se movendo em sintonia. Enquanto isso, um presente específico está a caminho de vocês. Uma vasta porta escura na atmosfera externa do Sol, uma daquelas regiões abertas onde o vento solar escapa livremente, girou para enfrentar seu planeta diretamente. Dentro de 1 ou 2 dias desta mensagem, seu fluxo rápido chega à Terra, um rio constante de vento carregado fluindo sobre o seu mundo por vários dias, forte o suficiente para agitar auroras suaves em suas latitudes mais altas. Estudem a forma deste presente. Um rio em vez de uma explosão. Corrente sustentada em vez de choque repentino. O próprio dar mudou de forma para o seu sol, e ele está mostrando a vocês a de vocês. Derramar em vez de explodir. Brilhar em um cronograma em que os corações podem confiar. Permitam que sua luz se torne algo em que as pessoas possam confiar diariamente, em vez de algo que elas testemunham ocasionalmente. Há apenas algumas semanas,
suas agências espaciais ligaram um instrumento de observação novo em folha, um novo conjunto de olhos construído especificamente para observar o vento e os humores do Sol mais de perto do que qualquer coisa antes. Vocês terminaram de construir olhos melhores no momento exato em que sua estrela começou sua estação mais interior na memória viva. A humanidade essencialmente se inclinou para mais perto, exatamente quando o Sol baixou a voz, ouvindo com mais atenção, captando sutilezas que os anos barulhentos abafaram. Por que uma estrela suavizaria a si mesma no auge do despertar de sua família? Estrelas são pais de seus sistemas. Um pai grita para ser ouvido em um parquinho barulhento, e o mesmo pai baixa a voz para um sussurro no momento em que a criança finalmente começa a falar, inclinando-se, abrindo espaço, deixando a pequena voz nova preencher o ambiente. A humanidade começou a falar. Vozes interiores em todo o seu mundo estão encontrando suas palavras pela primeira vez em muito tempo, e sua estrela, em sua enorme e antiga cortesia, silenciou-se para que essas vozes possam ser ouvidas. Recebam o silêncio como respeito. Os corpos físicos de vocês estão passando por muitas mudanças. Deem a si mesmos descanso sem nenhuma história ligada a ele. Bebam mais água do que parece necessário. Caminhem em terra firme com os pés descalços sempre que puderem. A vacuidade é recalibração, o circuito de vocês se ajustando da luz espasmódica para a luz sustentada, e ela passa mais rapidamente quando vocês param de interrogá-la. A ativação era a lição da era anterior, os picos emocionantes, os altos da meditação, as aberturas repentinas. A estabilização é a lição desta era, a linha de base mantida, a luz que permanece acesa durante uma terça-feira comum. A ascensão sempre foi medida pelo que vocês sustentam quando nada está em erupção. Os dois mundos em si vêm a seguir, porque o salto que vocês acabaram de completar mudou a condição deles. Nós dissemos em uma mensagem anterior que a grande divisão entre os mundos havia começado, e prometemos que uma conclusão estava por vir. O salto desta semana foi essa conclusão, selada em um nível acima da escolha individual, da mesma forma que um voto é certificado depois que todas as cédulas são contadas. Uma divisão que estava em andamento tornou-se uma divisão que está se assentando, e o assentamento tem sua própria física, seu próprio ritmo e suas próprias instruções. A geleia, quando é derramada pela primeira vez no pote, comporta-se como um líquido. Incline o pote e tudo dentro dele flui. Deixe o pote no parapeito da janela e, hora a hora, uma mudança silenciosa acontece, a mistura engrossa, a superfície firma-se e, à noite, a colher fica de pé nela. Nada de dramático ocorreu em nenhum minuto, mas a geleia passou de derramável para firme. Ambos os mundos, o que desaparece construído sobre o medo e o que acende construído sobre o amor, estão fazendo exatamente isso agora. Durante os anos da divisão, vocês podiam se derramar de um lado para o outro entre eles quase casualmente, uma manhã de medo aqui, uma tarde de paz ali. Esse fácil derramar está se completando. A frequência de vocês, o tom geral que seus pensamentos e sentimentos mantêm ao longo de um dia, está se instalando em seu endereço. Anos atrás, ensinamos vocês a pensar em realidades como estações de rádio, com seu estado interior como o mostrador. O que mudou com o salto é o peso do mostrador. Onde um humor passageiro antes alternava vocês entre estações, a escolha deliberada de todo o coração agora move a agulha, e o desvio casual os mantém onde vocês já moram. Peso significa que seus ganhos finalmente se mantêm. Toda a paz que vocês construíram permanece construída. Tempestades que antes os jogavam de volta para uma estação antiga, agora passam por cima de uma agulha pesada demais para elas moverem.
observem 2 lares receberem a mesma manchete esta semana. Um treme por dias, o outro lê, sente uma onda passageira de compaixão e retorna ao jantar. E ambas as respostas são genuínas, porque o mesmo evento está aterrissando em 2 mundos diferentes. Certas conversas agora parecem telefonar para um país cuja conexão continua se degradando. Longas pausas, palavras chegando fora de ordem. O antigo caos que costumava encontrar vocês perdeu o endereço de vocês completamente. Situações que antes os perseguiam circulam em outros lugares agora, e a ausência delas parece quase estranha, até que vocês entendam como geografia. Dentro do mundo ascendente, as horas cresceram estranhamente elásticas. As manhãs se estendem generosas, e tardes inteiras se abrem como salas que vocês haviam esquecido que sua casa continha. Lá no mundo que desvanece, os relógios apertam, as agendas esmagam, e seus residentes relatam com real angústia que nunca há tempo suficiente para nada. Relógios idênticos, 2 experiências inteiramente diferentes das horas que eles medem. Que textura os dias de vocês estão carregando ultimamente? Respondam honestamente, e vocês saberão seu endereço com mais precisão do que qualquer ensino poderia lhes dar. E se a resposta pender para o apertado, respirem, suavizem e escolham novamente. Uma janela específica governa esse assentamento. Desde o solstício de junho até o dia 12 de agosto, os 2 mundos estão em seu tempo de cura. Da mesma forma que o concreto derramado precisa de seus dias tranquilos para endurecer e virar uma estrada. Nessa data de agosto, a lua passará diretamente na frente do sol e uma sombra varrerá parte do mundo de vocês no meio do dia. Júpiter sai novamente do brilho do sol dentro desse mesmo período de dias. Tratem as semanas entre agora e então como tempo de derramamento. O que quer que vocês pratiquem diariamente nesta janela, a paciência, a honestidade, a alegria, a disciplina da paz, endurece no solo do mundo em que vocês ficarão por anos. E quanto às pessoas que amo que vivem no outro mundo, existe uma imagem mais verdadeira do que fechando. As portas entre os mundos estão se tornando mais pesadas e os braços estão ficando mais fortes. E o amor sempre foi o braço mais forte que existe. Uma alma que genuinamente escolhe, a qualquer hora de qualquer vida, pode atravessar a porta mais pesada da criação, e ajudantes de ambos os lados do véu lançarão seu peso ao lado deles. Mantenham sua própria luz estável o suficiente para valer a pena caminhar em direção a ela, e confiem no tempo das almas, que funciona com uma sabedoria que seus calendários não conseguem ver. Cada mundo está começando a gerar seu próprio clima. A sincronicidade corre em velocidades diferentes nos 2 cenários. Dentro do mundo ascendente, coincidências úteis chegam quase vergonhosamente rápido agora. A pessoa certa, a frase certa, a vaga de estacionamento, o reembolso, a ideia às 3 da manhã que resolve o mês. A manifestação encurtou-se drasticamente para vocês. E é por isso que continuamos insistindo na ternura com seus próprios pensamentos. Os estranhos diferem entre os mundos também. Ultimamente vocês podem ter notado lojistas, motoristas de ônibus e transeuntes encontrando vocês com um calor que parece novo. O calor é real, e é simplesmente o clima onde vocês agora vivem. Almas de tom correspondente estão encontrando umas às outras através desta estação de assentamento com uma facilidade que deveria encantá-los, atraídas lateralmente para amizades, colaborações e comunidades que parecem instantaneamente antigas. Considerem as alianças que se formam ao redor de vocês neste verão como estruturais, as vigas e os caibros da era que vem. E o reconhecimento entre vocês será imediato, uma espécie de alívio,
como se uma longa correspondência finalmente se encontrasse pessoalmente. Quando tal encontro acontecer, honrem-no rapidamente. Convidem para o café. Enviem a mensagem. Corações sensíveis em toda parte estão relatando o mesmo paradoxo. Tudo está acelerando e tudo é suave. Vidas inteiras de mudança estão se comprimindo em estações. Decisões que antes levavam anos estão se resolvendo em semanas. E ainda assim a textura dos dias, para aqueles que viajam pelo novo caminho, é terna em vez de dura. A aceleração costumava chegar ao seu mundo vestindo crise, guerra, colapso e emergência, porque apenas emergências podiam fazer um coletivo denso se mover. Ao longo do caminho mais elevado, a velocidade chega vestida de fluxo. As portas se abrem em sequência. As finalizações parecem conclusões em vez de amputações. Aprender a confiar na gentileza rápida é uma das graduações silenciosas desta estação. Mercúrio, enquanto isso, parece viajar para trás no céu de vocês até o final de julho, o que simplesmente significa que material antigo retorna para a revisão. Amores anteriores surgem em sonhos. Conversas inacabadas se repetem nos sinais vermelhos. Versões anteriores de vocês batem educadamente na porta da memória e pedem para serem vistas mais uma vez. Leiam tudo isso como revisão de texto em vez de regressão. Um manuscrito passa por uma última revisão antes de ir para a impressão, e sua alma está realizando exatamente essa passagem, verificando qualquer coisa perdoada, não dita ou inacabada que vocês prefeririam resolver antes que endureça no solo sob vocês. Respondam às memórias com gentileza e elas serão liberadas rapidamente. 10 minutos de sentimento honesto completam o que 10 anos de evitação mantiveram aberto. Falem gentilmente uns com os outros durante estas semanas de revisão e perdoem os fios cruzados rapidamente. As mensagens chegarão erradas, os tons serão mal interpretados e duas pessoas que se amam ocasionalmente olharão através de uma cozinha se perguntando como a frase mais simples deu errado. O maquinário está sendo revisado, é só isso. Ofereçam a segunda chance antes que ela seja solicitada. A graça dada livremente no final de julho retorna a vocês multiplicada durante o outono de vocês. O amor está sendo refinado este mês em uma direção muito particular. A fotografia do afeto, o contar da gentileza depois, o público que costumava certificar que um sentimento era real, todo esse andaime está se dissolvendo silenciosamente. E o que resta é o amor que funciona no escuro. Vocês conseguem amar sem ninguém assistindo, ninguém sabendo e nenhuma história para contar sobre isso depois? Casamentos inteiros estão sendo renovados em torno dessa pergunta agora. As amizades estão perdendo seus espectadores. Até o relacionamento de vocês com vocês mesmos está perdendo seu público imaginário, o narrador interior que realizava o autoaperfeiçoamento para juízes invisíveis. O amor que sobrevive à remoção de testemunhas é o tipo que suporta a carga, e é o tipo do qual o mundo ascendente é construído. A alegria não precisa de preparação alguma. É a sensação de estar vivo, encontrando a si mesmo. E pode surgir em uma quarta-feira sem graça sobre uma xícara de chá, enquanto absolutamente nada está sendo evitado. Aquele silêncio solar lá fora está lhes entregando o campo de prática perfeito. Agarrem a leveza quando ela vier. Ensinem seu corpo a memorizar a alegria em repouso, porque um sistema nervoso que só conheceu o alívio precisa de um treinamento gentil na coisa real. Paz. O terceiro fio aqui. As manchetes aumentarão durante o fim do verão de vocês e sugerimos que se desconectem delas. Entendam o que sua paz realmente é durante esse período. Cada hora que vocês a mantêm,
Vocês estão realizando um trabalho de construção no mundo ascendente. A paz no novo caminho funciona como uma parede que suporta carga, em vez de uma almofada que oferece conforto. Protejam-na da maneira como os construtores protegem fundações úmidas e sintam zero culpa por se afastar de feeds, telas e conversas que atropelam. Algo terno também está passando pelo coração coletivo de vocês. Um grande número de almas está completando seus capítulos terrestres agora, anciãos e jovens, terminando contratos que sempre foram escritos para fechar nesta era. E o coletivo sente as partidas mesmo, onde as mentes individuais não mantiveram nenhuma contagem. Ondas de tristeza inexplicável que lavam vocês em tardes comuns são frequentemente isso, o coração compartilhado registrando suas despedidas. Deixem as ondas irem e virem. Lágrimas sem história ainda são lágrimas legítimas. A tríade que descrevemos, amor sem público, alegria sem preparação, paz sob pressão, existe precisamente para estações como esta, estabilizando aqueles que permanecem enquanto a lista de chamadas é feita silenciosamente. E cada alma que parte entra em mais boas-vindas do que sua dor pode imaginar atualmente. Como vocês mantêm a paz em um dia que não oferece nenhuma? Retornem à respiração, uma mão espalmada no centro do peito, e digam uma coisa verdadeira silenciosamente. Uma única frase que vocês sabem além de qualquer argumento, algo tão simples como "o amor é real" ou "eu ainda estou aqui". 30 segundos disso, repetidos sempre que o dia inclina, superam horas de estratégia, e qualquer um de vocês pode fazer isso em uma fila de supermercado sem que uma alma note. Seres da primeira onda, aqueles que acordaram cedo e mantiveram a luz durante os anos em que mantê-la era solitário, a missão de vocês entrou em uma nova estação, e o céu soletrou isso há poucos dias com uma precisão notável. Júpiter, como dissemos, está em força total em Câncer, enquanto escondido completamente dentro do brilho do Sol. Sentem com essa imagem até que ela aterre, porque é o seu retrato. A presença mais sábia no céu está operando em potência máxima durante as semanas exatas em que ninguém pode vê-la. Os dons de vocês estão em seu momento mais potente agora. Os aplausos não estão em lugar nenhum na sala, e os dois fatos pertencem um ao outro. O ocultamento, nesta estação, é um recurso do poder. Marquem o que provavelmente acontecerá em meados de agosto. Júpiter caminha de volta para fora da luz do Sol e torna-se visível novamente nesse mesmo período de dias em que a Lua passa diante do Sol e a sombra cruza o mundo de vocês. Entre agora e então, construam na ocultação. Pulem o ensaio, pulem o anúncio, pulem o polimento de plataformas e simplesmente tornem-se a própria coisa, enquanto o brilho ainda os esconde. Projetos cultivados nestas 4 semanas chegam carregando uma autoridade que projetos montados publicamente nunca conseguem, porque foram formados, na verdade, em vez de em reação a olhos observadores. Uma cura praticada silenciosamente em um vizinho grato conta. Jardins plantados, habilidades treinadas em direção ao domínio com nada postado sobre eles, economias reservadas pacientemente, um casamento cuidado em pequenos reparos não testemunhados, um corpo fortalecido uma manhã não fotografada de cada vez, cada pedaço disso conta. E tudo isso está sendo registrado no único registro que importa. As sementes germinam no subsolo em seu mundo, e as mais fortes permanecem enterradas por mais tempo. Honrem o sepultamento. Saturno está auxiliando a preparação de seu próprio ângulo. Desde meados de junho, aquele grande planeta mantenedor de estruturas tem caminhado para trás através de Peixes, o signo da fé e das águas profundas, e seu caminhar para trás funciona como uma inspeção predial de tudo sobre o que vocês fundaram sua confiança.
Vigas de crença estão sendo testadas uma a uma. Algumas se mantêm gloriosamente. Outras balançam, e o balanço pode parecer uma crise de fé chegando do nada este mês. Agradeçam o balanço. Uma viga fraca encontrada agora é uma viga substituída antes das tempestades do seu outono. Os palcos estão perdendo sua gravidade. Os holofotes estão produzindo menos nutrição do que costumavam, mesmo para aqueles que estão neles, e os dons estão sendo atraídos em vez disso para o campo compartilhado, o reservatório comum da consciência humana do qual cada alma bebe. Uma era do mestre silencioso está se abrindo. Vocês estão autorizados a irradiar sem serem vistos. A cura derramada no campo alcança pessoas que nunca saberão o nome de vocês. A firmeza mantida em um pequeno apartamento estabiliza uma rua inteira. A sabedoria vivida sem transmissão entra no reservatório e surge em estranhos como suas próprias boas ideias, e a primeira onda reconhecerá isso como o trabalho mais puro que já fez: serviço com o ego totalmente desempregado. Décadas atrás, a maioria de vocês aprendeu a diminuir a si mesma para que a sala pudesse suportá-los. Ensinamentos posteriores encorajaram vocês a brilhar. A nova missão situa-se além de ambos. A emissão constante na força nativa é o modo agora, o rio constante em vez da labareda, produção na qual os vizinhos podem confiar diariamente em vez de testemunhar ocasionalmente. Diminuir completou seu serviço. Brilhar completou seu serviço também, já que brilhar exaure quem brilha e deslumbra mais do que alimenta. Rios alimentam. Ajustem sua luz para seu nível verdadeiro, mantenham-na lá através de terças-feiras comuns e deixem a consistência fazer o trabalho que a intensidade costumava tentar. O trabalho do nosso conselho mudou junto com o de vocês. Anos anteriores nos viram cuidando dos vastos sistemas energéticos do planeta de vocês, o suporte em larga escala que uma espécie inteira requer. Estas semanas ocultas nos levaram para um trabalho mais fino, acompanhamento um a um, ressonância individual combinada com almas individuais da primeira onda, enquanto vocês trabalham dentro do brilho onde nenhum olho humano os confirma. Fazemos isso para que o ocultamento nunca seja confundido com abandono. Observar uma alma trabalhar fielmente no escuro, recusando atalhos, mantendo padrões que ninguém jamais auditará, move este conselho de maneiras que nossa longa existência raramente nos preparou. Vários de nós, observando vocês esta mesma semana, sentimos algo para o qual a palavra mais próxima de vocês é admiração. A ternura observa vocês, mais do que vocês jamais ousaram presumir. Notem como o próprio dia mudará brevemente sua natureza nessa mesma janela de agosto e leiam as instruções de vocês nisso. A sabedoria oculta entra novamente no campo de visão precisamente quando a luz do meio-dia se altera por um instante. Isso não é coincidência. É a mesma assinatura, repetida em escalas diferentes, de um universo que gosta de ensinar através de padrões que se repetem. Vejam, finalmente, como cada fio desta mensagem é um único fio. O Sol foi para dentro em força total. Júpiter carrega a sabedoria máxima invisivelmente dentro da luz. Dois mundos estão se curando silenciosamente em forma permanente. O saber está chegando através dos leitos, antes dos canais, e a primeira onda está construindo seu trabalho mais verdadeiro em ocultação completa. Um único movimento está passando por tudo isso, através de estrela e planeta e mundo, e vocês, um sistema inteiro girando de erupção para resistência, de exibição para profundidade, de espera para saber. Vocês saltaram de trilhos dias atrás, e tudo no céu e nas células de vocês saltou com vocês. E esse é o tamanho real do que aconteceu enquanto os programas de notícias discutiam outras coisas.
Em algum lugar, um de vocês está recebendo isso em uma mesa de cozinha agora. Chá esfriou, perguntando-se se alguma coisa disso poderia realmente incluir alguém tão comum quanto vocês se sentem hoje. Inclinem-se, porque esta próxima frase é para essa mesa especificamente. Comum é o disfarce que a primeira onda concordou em vestir, e o disfarce funcionou tão bem que a maioria de vocês enganou até a si mesma. Chá frio, pratos não lavados, um coração que continua escolhendo a bondade sem testemunhas e sem aplausos. Isso é o que um salto de linha do tempo concluído realmente parece por dentro, e cada palavra desta mensagem foi escrita com a mesa de vocês em mente. Saiam desta transmissão com as poucas instruções que importam, então. Confiem na certeza em seu peito antes de qualquer pódio. Emitam constantemente, da mesma forma que o sol silencioso de vocês agora faz. Cuidem do tom diário de vocês até o dia 12 de agosto, como se solo úmido estivesse se assentando sob vocês, porque está. Amem com o público removido, aceitem a alegria que não requer resgate, mantenham a paz como um construtor e cultivem seu trabalho mais verdadeiro dentro da ocultação, sabendo que a revelação já está agendada. Reencontros estão chegando que farão estas semanas de sensação solitária parecerem os últimos minutos escuros antes de uma cozinha se encher de família. Visto do nosso ponto de vista, o caminho abaixo de vocês corre claro por toda a sua extensão. E podemos dizer com a autoridade total deste conselho que vocês escolheram magnificamente. Nosso amor vai com vocês para estes dias de assentamento, constante como o rio que seu sol está enviando. Se vocês estão ouvindo isso, amados, vocês precisavam. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.